Bom, muito boa noite. O tema de hoje, conforme foi anunciado, é consulta, instrumento eficaz na resolução de conflitos. E para que a gente possa falar do instrumento eficaz, primeiro eu preciso entender o que é o problema, né? Um bom médico, ele nunca vem já com o remédio pronto, independentemente da doença que ele esteja tratando, né? Então, primeiro eu preciso saber o que é o problema, né? Então, um bom médico fala: seu problema está no coração, está no aparelho digestivo, está nas suas articulações, enfim. Eu primeiro preciso saber o problema. Nós temos uma ideia muito equivocada, eu diria, sobre conflito, porque nós vemos o conflito como algo muito ruim e negativo, né? E, na verdade, as diferenças de ideias não são nada que nós devamos nos afastar ou nos preocuparmos com elas, pelo contrário, né? Na verdade, o conflito pode ser entendido como um desentendimento entre duas ou mais pessoas sobre um tema de interesse comum. Existe um interesse comum, senão não haveria o conflito. A questão é como eu soluciono essa desavença, essa diferença entre interesse comum, né? Conflito, na verdade, é uma dificuldade em lidar, né, com as diferenças nas relações e nos diálogos. Eu não consigo, no diálogo e na relação, dar uma solução para as diferenças. E daí nasce o conflito. O conflito é muito mais um sentimento de impossibilidade de coexistência de interesses. Eu não consigo conviver com o teu interesse e você não consegue conviver com o meu. Mas o elemento que une as pessoas em conflito, ou os grupos em conflito, é o mesmo. Se nós tomarmos, por exemplo, conflitos nacionais, né, ou conflitos entre dois grupos ou dois povos, né, o conflito está na terra, o interesse comum é a terra. O interesse comum é aquele pedaço de chão, o interesse comum é uma determinada riqueza, né? Esse interesse comum une as pessoas, na verdade, ambos os lados estão interessados naquilo. Mas como é que eu faço com que os interesses, pontos de vista e necessidades possam encontrar uma solução comum? Então, conflito não é sinônimo de intolerância nem sinônimo de desentendimento, tá? E conflito nem é briga. A briga, na verdade, já é uma resposta ao conflito. A briga é uma resposta a um conflito que eu não consegui equacionar. Se eu consigo equacionar o conflito, a briga não existe, o desentendimento não existe, a intolerância não existe. Como eu não consigo equacionar o conflito, eu acabo ficando numa dízima periódica, né? Aquele número interminável que vai, e ninguém consegue fazer aquilo parar. Na verdade, né, os conflitos, como eu estou dizendo, eles podem estar em três níveis diferentes, né? Podem estar na relação interpessoal, pode estar entre grupos e pode estar entre nações. Mas em todos esses três, eu vou aceitar também um copinho desse. Esses três, né, eu posso ter três tipos de reação, tá? Uma, eu ignoro o conflito. Vou fingir que não existe. Dou uma de avestruz, enfio a cabeça na terra. Essa coisa não me interessa, não existe. Vai explodir de algum lugar, de alguma forma. O outro é responder com violência aos conflitos, porque eu não consigo solucionar. Obrigado, querido. Eu não consigo solucionar, e então eu parto para a briga, né? E o terceiro que eu quero trabalhar com vocês, obviamente, é a solução não violenta do conflito, né? Através do processo de consulta, tá? Então, o que é esse processo de consulta que Baha'u'lláh trouxe como um instrumento para o equacionamento de conflitos, né? Esse é um instrumento, como qualquer outro instrumento para a solução de conflitos, ele não funciona se não houver a criação de bases comuns entre todos. Eu não consigo solucionar conflito apenas a partir de uma técnica. Eu posso trazer um
um grande mágico, um grande mago, não mágico, um mago do entendimento entre pessoas, e ele botar os dois grupos achando que conseguiram chegar a alguma solução, e quando o mago vai embora, não existe mais nada, né? Muito dessa magia, ela acontece, por exemplo, dentro dos ambientes de a solução de conflitos internacionais. Houve alguém que tinha uma empatia muito grande, que conseguia naquele momento fazer com que os dois lados se entendessem, e logo depois, quando esse ser empático vai embora, aquele pedaço de papel que todo mundo assinou não tem o menor significado. E daí então o conflito ele volta. Então não vai ser uma técnica que vai nos solucionar. O que Baha'u'lláh trouxe não é uma técnica. Por isso, para tristeza nossa, eu não posso dizer, por exemplo, que o processo de consulta como resolução de conflito pudesse ser imediatamente aplicado na Câmara Federal do Brasil, no Senado brasileiro, tá? Porque não é uma técnica. Não é algo que eu diga, aqui se você seguir essas regras, você chega a uma solução. O que precisamos primeiro como um pré-requisito para que o processo de resolução de conflitos, através, por exemplo, desse processo da consulta, seja realizado, né, é que primeiro haja uma base de entendimento espiritual. Se eu não tiver uma base de entendimento espiritual entre as pessoas envolvidas, e por entendimento espiritual eu não estou falando de entendimento religioso, tá? Estou falando se não há uma conexão entre espíritos, entre algo que vai para além da nossa relação meramente utilitarista humana, né, eu não consigo fazer com que a solução seja alcançada. Eu preciso, na verdade, que essa dimensão espiritual ela seja capaz de impregnar e motivar as pessoas envolvidas. Boa noite. Então, nenhuma quantidade de leis ou de regras vai ser capaz de fazer com que alguma coisa funcione, tá? Não são as leis e regras que vão nos dar a solução, e sim... Então, não vão ser a quantidade de leis e regras que vão solucionar o conflito, mas sim essa conexão espiritual. Baha'u'lláh ele diz que se não houver um ponto comum em que todos mirem esse ponto comum, não há como você chegar a uma solução. Não há como você chegar a um entendimento, não há como você chegar a uma possibilidade de harmonização entre as pessoas. O melhor ponto comum que nós temos é nós reconhecermos a nossa origem comum. Se eu estou numa reunião de condomínio, não há coisa pior do que reunião de condomínio, né? Acho que todo mundo aqui, se não passou, um dia vai passar, e se não quiser passar, é melhor passar longe dessa história. Porque você não consegue o ponto em comum. Você não consegue a conexão na dimensão espiritual das pessoas. Eu não lhe vejo como um igual, uma igual na reunião de condomínio, eu te vejo como um oponente. Você está querendo aumentar o valor do condomínio, eu sou contra aumentar o valor do condomínio. Você quer impor uma regra contra barulho, eu gosto de fazer barulho, e por aí vai. Eu não consigo o ponto em comum. Baha'u'lláh diz que o melhor ponto em comum que existe é nós reconhecermos a nossa origem comum como filhos de um único e mesmo Criador. Eu dizer isso numa reunião de condomínio não vai dar certo, né? Como também se eu for dizer isso na reunião, no encontro de parlamentares, tampouco eu vou conseguir qualquer resultado. Então, o desafio está em como eu levo essa expressão do ponto comum de alguma forma que crie vínculo com aquele grupo. Se eu estou dizendo que o melhor ponto em comum é o reconhecimento da nossa origem comum como criaturas de um mesmo Criador, esse é o ideal. Esse nós conseguimos fazer entre nós aqui. Esse nós conseguimos fazer entre qualquer outra pessoa com a qual nós estejamos tendo algum conflito. É pegar a mão da pessoa e falar assim, fulano, peraí, porque a gente está brigando
A troco do quê? Qual é o motivo do nosso desentendimento? Se o motivo do nosso desentendimento é propriedade, se o motivo do nosso desentendimento é dinheiro, se o motivo do nosso desentendimento é, enfim, disputa por algum espaço, por que nós estamos fazendo isso? Eu estou falando com uma outra pessoa, duas pessoas, é do meu conhecimento, é do meu relacionamento. A gente sabe que é comum nós termos briga de família por causa de herança, de dinheiro, etc, etc. Né? Qual é o ponto em comum que eu posso ter? É a nossa origem comum, nós somos da mesma origem. Por que o desentendimento? Por que não conseguimos chegar ao entendimento aonde, através da busca dos elementos que constroem esse nosso desafio, a gente consiga entender por que nós estamos nos desentendendo, por que nós estamos nesse conflito e consigamos colocar essa origem comum como elemento tensionador do nosso desafio de entendimento. Obviamente isso vai levar a uma coisa, estou falando por enquanto duas pessoas, vai nos levar a uma situação em que eu preciso abandonar o meu ego. Eu não vou conseguir solução para esse conflito se eu mantiver o meu ego. Se eu mantiver os meus desejos, se eu mantiver os meus quereres, alguém tem que ceder. Se os dois cedem, imediatamente a questão está solucionada. A questão não se soluciona porque eu não abandono o ego. Esse é o outro elemento que Bahá'u'lláh diz. Ele fala, primeiro vocês precisam ter um ponto em comum. O melhor ponto em comum é vocês verem que vocês todos são criaturas de um mesmo Criador. O segundo elemento é que se você não abandona o seu ego, você não vai encontrar solução. Eu tenho que abandonar o meu ego. O que é o abandonar o meu ego? A minha ideia é melhor que a sua. Nós queremos resolver um problema aqui de herança, eu tenho uma solução melhor do que você tem. Eu vou insistir na minha solução. E se eu insisto na minha solução, não abandonei o meu ego. Meu ego está insistentemente dizendo, não perca, não se dê por vencido, você vai ganhar essa briga, porque já pensou que vergonha você ter que aceitar o que a outra pessoa está lhe dizendo? É o ego que está dizendo isso. Nós estamos vivendo um mundo onde todas essas questões do individualismo, todas essas questões da busca de mais poder, de mais bens, para mim, a palavra de ordem é eu mereço. O que mais se vê por aí é você merece, você precisa, você deve, é eu, você. E isso nos leva a uma falsa percepção de que se eu me valorizar, eu saio melhor, né? Então aquela máxima que eu sou absolutamente contra ela, fora do avião, ela só funciona para dentro do avião. Em caso de emergência, primeiro coloque a máscara em si mesmo e depois em quem está do seu lado. No avião funciona, porque se no avião você botar a máscara primeiro na pessoa que está do seu lado e você ficar sem oxigênio, você não vai conseguir botar a máscara nela, você vai desmaiar, não vai conseguir botar a máscara em você, não tem quem põe a máscara em você, você dançou. Bye bye mundo. Você morreu. Você vai morrer. Mas, se você for inteligente e rapidamente pegar a máscara e botar na sua cara e aí ajudar a pessoa que está com dificuldade, você está com a máscara e você consegue ajudar. Mas isso não vale para o mundo aqui fora. O mundo aqui fora, primeiro a máscara em mim, significa eu primeiro do que você. Significa o meu ego vencendo a disputa. E quando o meu ego vence a disputa, os dois são perdedores. Os dois lados perderam. Então, recapitulando, eu preciso do ponto em comum. Não acredito em Deus, esquece esse negócio, essa coisa para mim não importa. Ok, então o outro ponto em comum é nós temos a mesma origem, nos mesmos pais. Se eu estou brigando com uma irmã, com um irmão, nós temos a mesma origem. Por que nós estamos brigando se nós nascemos das mesmas sementes, né? Buscar a origem comum, buscar o ponto em comum. O melhor de todos, somos filhos de um mesmo Criador.
qualquer que seja o nosso entendimento do que é Criador. Eu não estou falando aqui na dimensão religiosa, estou pensando numa dimensão metafísica. Nós somos frutos de uma realidade que nos trouxe a existência, e essa realidade pode ser o nosso melhor ponto em comum. Segundo, não entre num processo de resolução de conflito se você tiver com o teu ego piscando a 100 por hora e dizendo eu. Você não vai conseguir coisíssima nenhuma. Por quê? Eu preciso vencer as forças destrutivas do ego. O ego, ele tem um certo, igual a máscara. Por que nós temos o ego? Porque eu preciso me proteger. Eu preciso, digamos, na nossa construção, né, ao longo dos milhões de anos que nós passamos, eu precisava olhar para mim para eu me proteger. Se eu não me protejo, eu não sobrevivo. Mas agora essa regra não vale mais, ela não vale mais, porque nós não somos mais os mesmos seres pré-históricos. Nós não estamos dentro do avião. Não é a máscara do avião mais. Agora, os condicionantes são outros. Portanto, essa origem, digamos, parece que eu estou colocando uma definição um pouco deletéria, né? Essa nossa origem animalesca, mas ela vem desse nosso animal. O ego vem do nosso lado animal, né? Que é uma natureza, que é uma força que nos leva de novo para o nosso lado pré-histórico. Nós não precisamos mais desse lado. Eu posso abandonar isso. Porque se eu estou vendo a nossa origem comum, se eu estou vendo o outro primeiro do que eu primeiro, eu estou mudando totalmente a minha cosmovisão. Eu vejo o mundo de uma forma diferente. Eu não vejo mais o mundo como uma luta incessante de interesses e de grupos opostos que querem derrubar um ao outro. Porque isso é dessa natureza animalesca que restou e que está aí, tá? Nós aqui em Brasília, nós estamos muito perto dessa sede de poder, onde a brigaiada toda é por conta de ego, não é por conta de outra coisa, né? Muito bem. Então, se eu quero fortalecer e libertar o meu espírito, né, e ajudá-lo a poder alcançar essa perfeição da libertação do ego, eu preciso me sacrificar. Mas sacrificar não significa doer, não significa eu me perfurar, nem me chicotear, nem me... Sacrificar é tornar sagrado. Essa é a etimologia da palavra sacrificar, é tornar sacro. Como é que eu torno sagrado a minha própria existência? Deixando meu ego de lado. Esse é o maior sacrifício. É eu abandonar os meus quereres, os meus desejos, as minhas vontades que se colocam como soberanas, né, em nome do bem-estar do outro. Se eu faço isso, em qualquer disputa que seja, você vai ver que você desarma o sentimento de disputa. O sentimento de disputa desaparece. Pensem bem, quando você abre mão, o outro pode até se sentir vitorioso ou vitoriosa e dizer, ganhei. Mas você vai ver que você que ganhou, porque você se livrou de um abacaxi e o outro agora está com um abacaxi maior, duplo, né? Se a disputa é por alguma coisa que tanto o outro lado queria, né? Eu faço surgir um lado nobre dentro de mim. Esse processo que Baha'u'lláh traz, né, que é o do abandono do ego, ele me leva ao desenvolvimento de certas qualidades que são fundamentais no processo de entender como eu supero o conflito. Algumas qualidades que eu desenvolvo só com o abandono do ego. Humildade. Se eu tenho humildade, eu vou escutar muito melhor o que a outra pessoa tem a dizer do que eu antes ouvia quando eu estava com o meu ego a 100 por hora. Será que ela não traz a verdade? Será que eu que estou com a verdade ou ela que está com a verdade? Eu tenho outro, um lado, digamos, totalmente
diametral, não o oposto, mas é diametral a questão da humildade, que é a paciência. Eu vou ouvir o outro lado. Fala. O que você tem para dizer? Uma das melhores técnicas de você fazer as pessoas se apaziguarem, se algum dia vocês forem mediadores de algum conflito, né? É chamar as duas partes e chamar a primeira e dizer, fale, qual é o teu problema? A pessoa fala, ela diz tudo. Ela vai sair da reunião contigo, a outra está esperando do lado de fora. E vai falar para o outro, olha, ele concordou com tudo que eu disse. Tudo. Porque você não vai dizer nada, você só vai ouvir. A outra entra, fala, ela sai e fala, você estava errado, ele concordou com tudo que eu disse. Quem aplicou essa técnica, isso aí é uma técnica mesmo, tá? A vontade foi Abdul-Baha, o filho de Bahá'u'lláh. Ele fazia muito isso. Ele ouvia um lado, não dizia nada. Ouvia o outro, não dizia nada. Depois, quando os dois lados saíram e disseram que nós dois estamos certos, falou, bom, agora se vocês dois estão certos, como é que vocês se entendem com a sua certitude agora? Com essa certeza tão grande que vocês têm, né? Opa. Então, mais uma qualidade que eu posso desenvolver, né? É a sabedoria de ouvir mais e falar menos. Quanto mais eu ouço e menos eu falo, mais a minha fala ganha acolhimento. Porque enquanto eu falo e não paro de falar, o que eu estou conseguindo fazer? Cansar a paciência de quem está ouvindo, achando que eu sou a melhor pessoa para apresentar essa ideia aqui para você. Várias outras qualidades são desenvolvidas, né? Além de humildade, paciência, sabedoria. E eu posso aqui fazer um desfile de qualidades que só o abandono do ego já me propicia, né? Quando eu reúno, por exemplo, a qualidade da paciência com a qualidade da humildade, né? Se eu estiver tomando no processo decisório em grupo, o que isso vai me dar como um elemento muito interessante? Eu não sei de onde virá a melhor ideia, porque eu estou sendo extremamente humilde, não estou dizendo que eu vou dar a melhor ideia, e eu vou estar atentamente ouvindo o que todo mundo tem a dizer para eu ver de onde sai a solução. Por isso que o conflito não é um problema, porque as ideias elas podem ser conflituosas. O problema é eu tirar a dimensão, eu sair da dimensão do conflito, das ideias conflituosas. Eu acho que nós temos que ir para a direita, outro diz eu acho que tem que ir para a esquerda, outro diz eu acho que tem que ir para cima, outro tem que ir para baixo. Essas 4 ideias são extremamente conflituosas, porque elas não falam a mesma coisa. Mas como é que eu sou capaz de pegar essa dimensão de conflito e transformá-lo numa dimensão de entendimento? Eu só faço isso se eu sou um dos 4 e dizer, bom, eu abro mão de ir para cima, vamos ver o que significa ir para a esquerda, para a direita ou para baixo. E se todo mundo faz isso, eu sou capaz de encontrar a melhor saída a partir de uma escuta muito mais atenta, né? Existem hoje em dia, por exemplo, técnicas que se faz dentro do ambiente corporativo que se chama escuta apreciativa, né? Eu escuto com apreço o que você tem a dizer. Não é assim que funciona. A gente sabe que não funciona desse jeito, né? Infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas entram no processo decisório já com as suas armas prontas, já com as suas decisões prontas. Não há a apreciação, né, de ouvir e de escutar o que o outro tem a dizer. Como também existe um outro elemento que sacramenta o processo decisório, né? É que se nós chegarmos a uma decisão, não importa se ela é a melhor decisão ou não, o que importa é que o grupo se submeta a ela. Isso não é o que acontece normalmente hoje, por isso que nós não chegamos a conclusão nenhuma. Se você tiver um grupo de 10 pessoas em que elas estão tomando uma decisão, 8 tomam a decisão, 2 são contrárias. Essas 2 que foram contrárias, o que elas fazem quando elas saem da reunião? Elas apoiam?
Não, elas vão fazer tudo para torpedear e dizer que aquela decisão estava errada. Mas o que Bahá'u'lláh diz é que o errado se fará certo se vocês tiverem unidade dentro da decisão que vocês tomaram, mesmo que ela esteja errada. Porque existe uma mística nessa formação do que é certo. E mais grave ainda do que apoiar é você trabalhar por aquela ideia que você era contrário a ela. Como é que eu faço isso? Abandonando o ego. Porque se eu não abandonar o ego, eu vou dizer que eu não me submeto a essa decisão do grupo de fazer essa coisa que vocês estão dizendo, que isso aqui é ridículo. Eu quero aquilo que eu tinha dito. Então, existe um antes no processo de tomada de decisão para a resolução de conflito, para a obtenção de uma decisão, para a definição de uma estratégia, o que quer que seja. O antes, o que é? Encontrar o ponto em comum. Existe um durante. Durante o processo, eu tenho que abandonar o meu ego. E por fim, existe um depois. Tomada a decisão, não existe quem era o certo ou errado, apoiador ou não, todos se tornam apoiadores daquela decisão. Usando essas 3 pequenas orientações, eu sou capaz de modificar muita coisa nesse planeta. E essa é uma experiência que a comunidade Bahá'í vem fazendo já há quase 200 anos, né? Onde as pessoas das mais variadas origens, das mais variadas percepções de mundo, né? Das mais variadas construções de realidade, sentam numa mesma mesa e tomam decisões a partir desse processo. Claro que é um processo em construção, né? Claro que o ego ainda fala, claro que as pessoas ainda saem às vezes, porque ninguém se torna santo só porque vai adotar um processo, né? Você vai ter que experimentar isso com o passar do tempo, né? Mas eu saio da dimensão, a grande vantagem desse processo, com todos as faltas, né, que as pessoas possam ter no processo, ele tem uma grande vantagem, já se feito dessa forma, mesmo com todas as dificuldades, é que nós não temos mais o conflito se tornando em briga e desentendimento. Eu posso ter dificuldades de aceitação, mas eu não tenho briga e desentendimento como você vê, porque a briga e desentendimento dentro de uma comunidade religiosa seria o quê? Seria haver a cisão. Vai ter o grupo que pensa de um jeito e o grupo que pensa do outro jeito. Em 200 anos de existência, a comunidade Bahá'í não teve nenhuma cisão. Eu posso ter percepções diferentes. Eu posso ter dificuldade de realmente criar um caminho único. Mas eu não tenho cisão, porque os princípios estão muito acima do que são as nossas dificuldades, né? E esse experimento, né, enfim, esse modo de agir, essa forma de fazer a coisa, né, ela pode sim ser levada a outras dimensões, com certas dificuldades, porque quando você está numa comunidade em que todo mundo tem essa mesma crença de que nós viemos todos de um mesmo Criador, de um mesmo Pai, de um único Deus, que as nossas diferenças elas são extremamente superficiais, não são essenciais, né? Porque há muitas diferenças que Bahá'u'lláh diz, por exemplo, que não tem o menor sentido. Bahá'u'lláh, por exemplo, fala que a alma humana desconhece gênero. A alma humana não é masculina ou feminina. Masculino e feminino é uma dimensão nossa, da nossa realidade física, né? A alma humana desconhece nacionalidade, desconhece cor de pele, desconhece tudo isso, né? Então, se eu olho a alma humana, eu digo, bom, então nós somos unidos, tudo bem. Agora a gente está com uma dificuldade de dizer se a gente vai para a esquerda ou para a direita. Quem é que vai exercitar melhor o abandono do ego? Naquele grupo, quem conseguir melhor exercitar o abandono do ego e não insistir nas suas posições, nas suas ideias, essas pessoas vão facilitar essa possibilidade do entendimento. E daí, então,
terminado o processo, onde eu usei de humildade, usei de paciência, usei de sabedoria, usei do poder de escuta, usei do reconhecimento da dignidade do outro, da outra pessoa, reconheço ela como uma pessoa valiosa, valorosa, independente do seu grau educacional, né? Eu sendo um doutor e o outro sendo um analfabeto, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é como nós usamos o nosso espírito para encontrarmos a verdade, né? E daí eu consigo, então, seguir para a parte final, que é, ok, eu me submeto a essa ideia. Porque o bem maior a ser protegido é a nossa unidade, a nossa união, não tanto a ideia em si, porque a ideia em si ela é irrelevante. Depois o torto será feito direito e a gente consegue se encontrar. Dá para aplicar isso no mundo fora? Com adaptações dá, né? Mas a gente tem que fazer o mundo fora primeiro, reconhecer, mundo fora que eu digo é o mundo corporativo, o mundo legislativo, o mundo tido como das grandes decisões, para que essas pessoas primeiro reconheçam o seu ponto em comum. Se nós conseguimos fazer isso, os próximos passos são alcançados. É isso.